Olá, na salita de leitura de hoje trago sugestões para os adolescentes. A primeira é Fábulas Filosóficas, da autoria de Michel Piquemal, Philippe Labotrière, Companhia Editora Nacional. Na contracapa nós lemos: esta é uma reunião de fábulas filosóficas coletadas da mitologia, da filosofia ocidental e da sabedoria do Oriente. São mais de 60 histórias que propõem questionamentos e oferecem respostas sobre diversos temas, como amor, egoísmo, independência, medo, solidariedade, velhice, etc. Essas fábulas iniciam o leitor no universo da filosofia, ajudando-o a melhor refletir sobre o mundo ao seu redor, porque nunca é tarde para dar os primeiros passos rumo à sabedoria. Então, essas historietas, elas são contadas. Antes delas, vem aqui que ideias vão ser discutidas, e ao final vem aqui a proposta da reflexão filosófica. Essa que eu vou ler, acima do texto tem razão, verdade e loucura. E o texto chama-se Sábio ou Louco. Um rei poderoso e sábio governava a cidade de Virânio. Todos o temiam por seu poder e o amavam por sua sabedoria. Havia no coração dessa cidade um poço, cuja água, fresca e cristalina, matava a sede a toda a população. Uma noite, enquanto todo mundo dormia, uma feiticeira entrou na cidade e envenenou o poço. Ela pingou na água 7 gotas de um líquido esquisito enquanto ia repetindo: todos aqueles que beberem desta água ficarão loucos. De manhã, todos os habitantes da cidade, menos o rei e seu camareiro, beberam a água do poço. E como a feiticeira havia predito, eles perderam a razão. A cidade tornou-se o teatro das atitudes mais estranhas e o rei não conseguia acalmar o povo. Tanto mais que, àquela altura, toda a cidade murmurava: nosso rei não age como nós, ele ficou louco. Recusamos ser governados por um demente, é preciso destroná-lo. Naquela noite, o rei também encheu uma taça de ouro com a água do poço, bebeu um grande gole e depois passou a taça para seu camareiro, que fez o mesmo. O povo da cidade alegrou-se e organizou grandes festas. O rei e seu camareiro haviam, digamos assim, recuperado a razão. Segundo um conto árabe recontado por Khalil Gibran. Discutindo a filosofia. Não podemos viver fora da sociedade. Se nossa sociedade é louca, só nos resta ser loucos também, é o que o conto nos diz. Entretanto, será que não há realmente algum meio de se revoltar contra essa loucura? Mudar o mundo não passa de um sonho, de uma utopia? Então, aqui, perguntas para levarem os jovens a reflexões e discussões filosóficas. Também temos um outro, cujas palavras são ser, ilusão, consciência, sonho e identidade. E o texto é bem curtinho. O sonho de uma borboleta. Um filósofo chinês conta esta história de dar vertigem. Enquanto dorme, um homem sonha que é uma borboleta. Voa de flor em flor, busca o pólen, abre e fecha as asas. Ele tem a rapidez, a graça e a fragilidade da borboleta. De repente, acorda e percebe com espanto que é um homem. Mas é um homem que acaba de sonhar que é uma borboleta? Ou é uma borboleta que sonha que é um homem? Segundo Chuang Tse, sábio taoísta chinês dos séculos IV e III antes da nossa era. Discutindo filosofia. O sonho e suas ilusões
sempre entusiasmaram os filósofos. O motivo é que, quando sonhamos, tudo nos parece real. Portanto, como saber se não estamos no meio de um sonho neste instante? A vida é um sonho, escreveu o poeta espanhol Calderón de la Barca. E Jorge Luis Borges, escritor argentino, foi mais longe ainda, imaginando que nossa vida não era senão o sonho de outra criatura. Você já chegou alguma vez a duvidar de sua própria realidade? Como se convencer dela? É um tema caro à filosofia, e tem até um texto muito interessante chamado O Cérebro numa Cuba, e são perguntas para fazerem os jovens refletirem. Aqui, Shakespeare nas rimas do cordel. Temos aqui neste livro, em cordel, os seguintes textos: As tragédias, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, Rei Lear. As comédias, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, A Megera Domada, Muito Barulho por Nada e A Tempestade, e o drama histórico Ricardo III. Tem pouquíssimas ilustrações, e quando elas aparecem, são em preto e branco. Romeu e Julieta. Em Romeu e Julieta, obra de grande esplendor, a mais notória faceta que observa o leitor dessa bela historieta é a força qual cometa que evidencia o amor. A derrota do rancor entre famílias rivais também tem o seu valor, junto a quem gosta demais desse drama, cujo autor é Shakespeare, escritor de obras fenomenais. Contam antigos anais, é verdade, eu prometo, que dois clãs em tudo iguais viviam vestindo preto, pois os embates brutais entre as famílias tais bagunçavam o coreto. Sei que erro não cometo ao informar, meus amigos, que Monteco e Capuleto eram os clãs inimigos, citados neste folheto. Era qual fogo e graveto, adversários antigos. A paz não tinha abrigos em Verona, onde viviam as famílias, que jazigos ao clã rival sempre abriam. Entre rixas e perigos, entre ataques e fustigos, os dias assim seguiam. Nos dois extremos se viam Julieta e Romeu, os quais não se conheciam, comunico ao leitor meu. Como inimigos cresciam, mas circunstâncias iriam juntá-los, informo eu. Eis que um dia ocorreu de o clã Capuleto dar um baile ao grupo seu, visando assim demonstrar junto ao nobre e ao plebeu do continente europeu seu poderio sem par. Para Montecchio nem pensar em ingressar no salão, na entrada tinha lugar a seguinte informação: se Montecchio se chamar, aqui não pode entrar, pois não damos permissão. Para a Rosalinda, que era então sua namorada, Romeu disse: eles verão que não me impedem a entrada. Sou Montecchio, não ladrão. Assim, tal proibição jamais será acatada. Com astúcia, o camarada logo conseguiu driblar toda a barreira montada, podendo no baile entrar. Foi fácil a empreitada, pois só gente mascarada lá poderia ingressar. Para sua sorte ou azar, o obstinado xereta deu de se apaixonar pela bela Julieta, viu-a ali a dançar e nos salões desfilar a formosa silhueta. Era paixão de Veneta ou era um amor à vera? Se a coisa estava preta e pesada a atmosfera, o amor vindo qual cometa não lhe fez ver que a ninfeta uma Capuleto era. E, por fim, também em cordel, as novelas exemplares do Cervantes, que aqui são, deixe-me ver,
São O Licenciado Vidrieira, A Força do Sangue, O Casamento Enganoso e O Ciumento. São textos bem mais longos, super ilustrados, com ilustrações coloridas muito bonitas. E eu vou ler aqui o iniciozinho do texto. Deixa-me ver, o iniciozinho do texto, A Força do Sangue. Ardis de um sedutor e as manobras do destino. Aqui já podemos ver a ilustração. Ó. Para o leitor que aprecia um bom romance rimado, leia agora este episódio há muito tempo passado em Toledo, na Espanha. Por Cervantes foi narrado. Em novelas exemplares se encontra essa história. Eu ali quando criança, e ainda trago na memória. Narra um grande sofrimento com um final cheio de glória. Um cidadão de Toledo retornava com a família de um passeio vespertino por uma sinuosa trilha. Ele, a mulher, um menino e também sua linda filha. Chamava-se Leocádia, esse anjo de formosura. Era o orgulho dos pais, meiga flor de criatura. Contava 16 anos e era virgem, casta e pura. O que será que vai acontecer? Leia este livro muito legal. Então, retomando, Fábulas Filosóficas, da autoria de Michel Piquemal e Philippe Lagautrière, de Companhia Editora Nacional. Shakespeare nas Rimas do Cordel, da autoria de Estélio Torquato Lima, Giramundo Editora, e Cervantes em Cordel, 4 novelas exemplares, recontado por Estélio Torquato Lima e Arievaldo Viana, editora Folia de Letras. Boa leitura.